Olá a todos! Hoje no nosso documentário a gente vai explorar a vida de três mulheres que foram muito importantes num período de definição de uma cultura brasileira, durante o modernismo brasileiro. Hoje a gente vai falar sobre a vida de três mulheres: Chiquinha Gonzaga, Tarsila do Amaral e Berta Lutz. No final do século XIX e no início do século XX, foram períodos de grandes mudanças no nosso país, na convivência e no dia a dia, principalmente porque tinha acabado de acontecer a abolição da escravidão e o Brasil tinha acabado de se tornar uma república e grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo estavam começando a se modernizar muito com a chegada de indústrias e de novas tecnologias. No entanto, toda essa modernidade não se aplicava aos direitos das mulheres. Nessa época, o espaço feminino era quase que exclusivamente relacionado ao cuidado doméstico e à criação de seus filhos e à obediência aos seus maridos. A mulher não tinha voz ativa e raramente frequentava o ensino superior, e seu comportamento era quase que completamente controlado pela sociedade. É nesse cenário repressor que as nossas três personagens, nascidas ainda no século XIX, decidem agir. Elas não se conformaram com o destino que lhes foi imposto pela sociedade e, através da música, de artes plásticas, da ciência e principalmente da militância política, elas romperam barreiras impensáveis na época. Ao longo desse documentário, vamos entender como as trajetórias dessas mulheres se conectam e como que elas pavimentaram o caminho para os direitos que temos hoje. Começaremos essa jornada voltando no tempo até o Rio de Janeiro do Império para conhecer a força e a rebeldia de Chiquinha Gonzaga. Francisca de Virgens Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga, nasceu no Rio de Janeiro em 1847. O seu pai era um militar que casou com uma mulher negra muito humilde. Ela, desde pequena, recebeu uma educação para se tornar uma dama de corte, que incluía receber aulas de piano. Aos 16 anos de idade, ela foi obrigada pelo seu pai a casar com um oficial da Marinha, que não gostava dessa paixão, esse amor dela pela música, e fez até uma pergunta para ela para escolher entre ele e o piano. A sua resposta ficou marcada na história. Ela disse: "Pois, senhor, meu marido, eu não entendo a vida sem harmonia." Ela tomou uma decisão que na época era considerada um verdadeiro escândalo. Ela decidiu separar do marido dela, abandonar ele e seguir a carreira na música. A partir daí, a Chiquinha começou a receber muito preconceito, mas seu talento era inegável. Ela começou a dar aulas de piano e escrever e compor músicas incessantemente. Ela também frequentava algumas rodas de choro e de machixe, que era meio que um gênero musical de mais de rua, assim, que não era muito respeitado pela elite carioca. Então ela foi a primeira a juntar músicas eruditas que ela aprendeu com seus pais e uma música de rua com influência africana. Em 1885, ela se tornou a primeira maestrina brasileira, regendo uma orquestra. Mais tarde, em 1899, ela compôs a obra que imortalizaria seu nome nas ruas, a marchinha O Abre Alas. Abre alas, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim. A mulher a rosa resolveu passar de mim. A primeira música feita especificamente para o carnaval brasileiro. Mas o legado da Chiquinha não se resume à cultura. Ela foi uma mulher profundamente engajada nas questões sociais. Era uma abolicionista fervorosa que vendia suas partituras de porta em porta para arrecadar fundos e comprar a alforria das pessoas escravizadas. Além disso, ela liderou a primeira grande campanha de defesa dos direitos autorais no Brasil, fundando a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Chiquinha Gonzaga provou que a arte também é uma arma de libertação. Se Chiquinha Gonzaga traduziu a alma brasileira na música,
foi Tarsila do Amaral quem deu cores e formas à nossa identidade nacional. Tarsila nasceu no ano de 1886, na cidade de Capivari, no interior de São Paulo. E diferente da Chiquinha, ela nasceu de uma família que era muito rica, de fazendeiros de café. Na sua infância, ela teve a oportunidade de estudar na Europa e por volta da década de 1920, ela se mudou para Paris, que na época, era o grande centro de cultura de todo o mundo. Lá, ela aprendeu técnicas das vanguardas europeias, como do cubismo, com grandes mestres da pintura. Mas o grande trunfo de Tarsila foi perceber que não precisava imitar os europeus. Ela escreveu em uma das suas cartas, quando ela estava na França e mandou para sua família no Brasil, que ela queria ser a pintora do seu país. Ao retornar ao Brasil, ela se juntou ao Grupo dos Cinco, que era um grupo formado pelos principais artistas de renome que lideravam o modernismo no Brasil. Entre eles estavam, além dela, Anita Mafaldi, Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade. Quando Tarsila voltou, ela começou a pintar paisagens rurais, favelas e as lendas, e principalmente com cores vibrantes, que ela chamava de cores caipiras, como um azul puríssimo, um rosa, o amarelo vivo e o verde cantante. O ápice de sua carreira ocorreu em 1928, quando ela pintou um quadro para dar de aniversário para o seu então marido, o escritor Oswaldo de Andrade, que, como eu disse anteriormente, também fazia parte do Grupo dos Cinco. O quadro mostrava uma figura solitária, com os pés e as mãos imensos e uma cabeça minúscula, sentada ao lado ao cacto. É aquela obra lá que todo mundo, pelo menos, já viu na internet, ou em algum livro, ou em algum lugar. Eu acho que é uma das obras mais famosas que já foram feitas no Brasil, e com certeza a mais famosa feita por ela. Seguindo, essa obra foi batizada de Abaporu, que é um termo em Tupi-Guarani que significa o homem que come gente. O Abaporu inspirou o famoso Manifesto Antropofágico. Antropofágico seria algo que devora a carne humana, algo canibal. E esse manifesto revolucionário trazia exatamente uma ideia, não de canibal, lógico, mas que você deveria engolir a cultura europeia e digeri-la para transformar isso em uma nova arte, puramente brasileira e original. Nos anos seguintes, Tarsila também explorou as questões sociais, como na sua famosa obra Os Operários, de 1933, onde ela relatou a diversidade e a exaustão dos trabalhadores nas novas indústrias paulistas. Tarsila do Amaral não apenas pintou o Brasil, ela nos ensinou a olhar para nós mesmos com orgulho. Até agora, vimos como a mulher conquistou espaço na música e nas artes plásticas, mas faltava o poder de decisão. E é aí que entra a nossa terceira personagem, a cientista e política Berta Luiz. Ela nasceu em 1894 na cidade de São Paulo. Ela era filha do renomado cientista brasileiro Adolfo Lutz e de uma enfermeira inglesa. Seguindo os passos do pai, Berta foi estudar na Europa, formando-se em ciências na prestigiada Universidade de Sorbonne, em Paris, no ano de 1918. Foi na Europa que Berta teve contato intenso com o movimento sufragista, as mulheres que faziam greve e marchas exigindo o direito de votar. Ao retornar ao Brasil, ela se especializou no estudo de anfíbios, trabalhando no Museu Nacional do Rio de Janeiro, um espaço dominado por homens. Mas Berta logo percebeu que, por mais brilhante que uma mulher fosse na ciência ou até mesmo na arte, ela continuaria sendo tratada como cidadã de segunda classe, enquanto não tivesse o direito de escolher seu próprio governante. Em 1922, ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. O objetivo dessa federação não era apenas lutar pelo voto, mas também por vários direitos básicos, como o acesso à educação de qualidade, as leis trabalhistas que protegessem mulheres e também crianças, e, por fim, a independência financeira das mulheres. Berta organizou congressos e escreveu dezenas de manifestos e pressionou também diretamente os políticos da época. Foram 10 anos de uma luta incansável. Finalmente, em 1932, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto que garantiu o direito de voto às mulheres brasileiras. A trajetória de Berta Lutz não parou por aí. Em 1945, ela foi uma das poucas mulheres do mundo a participar da Conferência de São Francisco, que fundou a Organização das Nações Unidas, a ONU. Lá, Berta bateu de frente com diplomatas americanos e britânicos e exigiu a igualdade entre homens e mulheres fosse incluída, especialmente na Carta de Fundação da ONU. Ela lutou para garantir que o mundo inteiro reconhecesse que não existem direitos humanos sem os direitos das mulheres.
documentário, a trajetória das 3 mulheres foi marcada pela resistência. A Chiquinha Gonzaga enfrentou o conservadorismo para popularizar a nossa música. Tarsila do Amaral rompeu com as tradições europeias para dar ao Brasil uma identidade visual própria. E Berta Lutz dedicou sua vida e seus conhecimentos científicos para garantir que as mulheres tivessem representação política e direitos iguais perante a lei. Embora elas tenham atuado em áreas diferentes, em uma época em que o espaço feminino era relacionado sobretudo com o cuidado doméstico, Chiquinha, Tarsila e Berta compartilharam uma coragem extraordinária. Elas não apenas vivenciaram isso no século XX, elas modelaram o século XX inteiro. O legado delas nos lembra que o direito que nós temos hoje são frutos da coragem das mulheres que vivem antes até de nós. Agradecemos muito a atenção de todos por assistir esse documentário e espero que tenham gostado. Vou abrir alas, eu quero passar.